E assim, nós vamos começar com o nosso pastor Enéas, esse nosso diálogo. Pessoal, satisfação estar nesse evento tão significativo para o diálogo interreligioso, para a promoção da dignidade humana. Sinto-me honrado em estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, com os amigos presentes aqui nessa mesa. E a temática sugerida, ela é interessante porque ela fala das fronteiras. E normalmente, quando nós pensamos em fronteiras, nós pensamos em limites. Nós pensamos geograficamente em obstáculos. Mas as fronteiras também, elas têm um outro papel, que é preservar as riquezas culturais, é promover a diversidade, as crenças, a cultura, os credos, enfim, as fronteiras é uma forma de delimitar espaço, mas também de preservar ricas tradições. Então, no primeiro momento é importante nós estabelecermos que as fronteiras não é algo que nós devemos depreciar, a não ser que elas se tornam obstáculos e meios de dividir também, de promover opressão, de não acolhimento ao outro. Mas a temática sugerida aqui, pensando Deus para além das fronteiras, ela é muito sugestiva, porque Jesus certa vez disse para a mulher samaritana que Deus é espírito. Deus não tem limites geográficos. Deus não está condicionado a espaços sagrados e religiosos. Então, para sermos verdadeiros adoradores de Deus, precisamos adorar em espírito e em verdade. E o que isso significa no diálogo de Jesus e a mulher samaritana? Isso significa que não tem espaços geográficos ou limitações fronteiriças para que possa adorar a Deus. Deus é espírito e os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Mas para refletir com vocês sobre a temática sugerida, eu gostaria de mencionar uma parábola de Jesus muito conhecida. E creio que a maioria de vocês conhece muito bem essa parábola, que é a parábola do bom samaritano. Foi assim que ela ficou consagrada no pensamento cristão ocidental. Quando Jesus sugere para o seu interlocutor pensar a parábola do samaritano, nós temos uma discussão interessante, porque o que está em questão é justamente os limites da fronteira. A pergunta que é feita a Jesus é sobre quem é o meu próximo, a quem eu lhe devo amor. E Jesus, para problematizar, para ampliar ou responder a questão que foi colocada a ele, ele sugere contar uma história, uma parábola como nós conhecemos. E nessa parábola, Jesus, de forma brilhante e magistral, ele pega um corpo. Ele pega um corpo de um homem que sofreu violência e ele vai despir esse corpo. Esse corpo se encontra fragilizado na beira da estrada. Um corpo carente, um corpo fragilizado e vulnerável. E esse corpo, que é a vida humana na sua forma frágil de existir, da forma que veio ao mundo, Jesus fala que esse corpo agora está semi-morto, portanto, esse corpo não pode comunicar, porque o indivíduo que Jesus traz na sua história, ele está praticamente morto à beira da estrada. E o interessante é que esse corpo, ele se encontra de maneira frágil e ao mesmo tempo necessitando de uma intervenção. Mas quando Jesus o coloca na beira da estrada e tira a roupa e o idioma, a etnia, Jesus tira a possibilidade de identificar esse corpo a partir da sua identidade fronteiriça. Ou seja, não há possibilidade de identificar o idioma, porque na ausência de documentos como nós usamos hoje para a nossa identificação, no mundo de Jesus, o indivíduo era identificado através da sua roupa, através do seu dialeto, do seu idioma. Só que aquele corpo que Jesus colocou à beira da estrada, ele não tem possibilidade
de comunicar, porque ele está semi-morto. Ele não tem possibilidade de ser identificado, porque Jesus tirou as suas roupas. As suas roupas foram despidas da história, porque ele foi vítima de um assalto. E quando Jesus propõe refletir sobre esse corpo, ele está nos convocando para pensarmos a fraternidade para além das fronteiras. Porque ao mesmo tempo que Jesus coloca um corpo diante de nós, nessa história compartilhada do bom samaritano, ele também traz representantes da religião da sua época, que ao perceber o corpo diante de si, eles não fizeram nada para acolher o corpo, possivelmente porque o corpo não tinha identidade étnica. E a proposta de Jesus é justamente provocar os seus interlocutores a pensarmos que a fraternidade não tem limites, que a fraternidade não tem fronteira, que Deus, quando concede a sua misericórdia a homens e mulheres, Deus desconhece qualquer obstáculo. Mas muito mais do que pensar Deus, Jesus quer usar essa história para estimular homens e mulheres, pessoas como eu e você aqui nessa noite, a pensarmos a fraternidade além da confissão religiosa, a pensarmos a fraternidade além do dogmatismo religioso. E aquele corpo fragilizado que Jesus coloca à beira da estrada, ele não tinha um credo religioso, além de estar sem roupa e sem possibilidade de falar. Ele não tinha um sistema doutrinário, era simplesmente a vida na sua forma frágil que veio ao mundo, a vida clamando por acolhimento, por ajuda, a vida como nós conhecemos, a vida como nós a compartilhamos. Todos nós, como seres humanos, nós experimentamos a fragilidade, a vulnerabilidade. E a proposta de Jesus nessa parábola é mostrar que a fraternidade precisa ser pensada além das fronteiras. As fronteiras não podem ser limites para nós fazermos o bem para as pessoas. As fronteiras não podem ser limites às confissões religiosas, os credos, as nossas identidades étnicas. E portanto Jesus usa aquela parábola para criticar um espírito xenofóbico, o ódio pelo estrangeiro que estava presente naquele momento. E nós hoje, em pleno século XX, século XXI, temos a oportunidade de nos reunirmos aqui nessa noite e refletirmos sobre a importância de pensarmos Deus para além das fronteiras. Quando eu penso Deus para além das fronteiras, eu penso em fraternidade. Ao mesmo tempo que as fronteiras é uma forma de nós delimitarmos, socialmente falando, as crenças, as religiões, preservarmos ricas tradições, elas também podem servir como instrumentos de promover segregações, promover intrigas, brigas, intolerâncias. Se existe algo importante de nós provocarmos nessa noite, de nós refletirmos aqui hoje nesse lugar, é que Deus se traduz para além das fronteiras como fraternidade. E uma fraternidade que não pode estar condicionada a somente as pessoas que compartilham o mesmo credo, a mesma religião. Porque Jesus, como forma de provocar o seu interlocutor, ele traz uma pessoa que não compartilhava os mesmos valores dele, a figura de um samaritano. Ele poderia trazer uma pessoa que compartilhava o mesmo credo dele. Jesus era judeu, nós sabemos disso. E como judeu, ele poderia ter trazido um judeu na sua história, no seu relato, para corroborar com a sua religião. Mas ele não faz isso. Ele traz uma pessoa de uma outra fronteira, uma pessoa que não lidava bem com os judeus naquele momento, naquele período histórico. Uma pessoa que vinha de uma história de 500 anos de disputas religiosas com os judeus. E quando Jesus traz a figura do samaritano para dentro da sua história, ele está mostrando que aquele que era considerado um herege na época, aquele que não era acolhido pela comunidade judaica, aquele que não era acolhido pelo seu povo, ele fez o bem. Ele ignorou os limites da fronteira, ele ignorou os limites do dogma e da religião,
e acolheu a vida na sua forma frágil e vulnerável de ser. Então, eu gostaria que nessa noite nós refletíssemos na importância de pensarmos Deus para além das fronteiras através da solidariedade. E se tem uma coisa bonita que surgiu nos últimos anos no terceiro setor, é a fraternidade sem fronteiras. Porque embora a maioria das pessoas inseridas nesse projeto de Jesus, como muito bem falado pela irmã Ilha aqui hoje à tarde, são pessoas de confissões espíritas na sua maior parte, mas pessoas como Wagner, que está aqui ao meu lado, que eu tenho o privilégio de compartilhar esse momento juntamente com ele, de socorrer pessoas que não compartilham o mesmo, de fazer o bem em direção àquelas pessoas que pensam diferente, pessoas de outras etnias. Então, para mim, é um motivo de honra estar com vocês, com essa comunidade linda e maravilhosa nessa noite, que está disposta a pensar que para além das fronteiras, para além dos limites geográficos, étnicos e religiosos, nós podemos levar Deus para as pessoas, através da solidariedade. Porque o rosto de Deus revelado na face de Jesus é solidariedade antes de tudo. Obrigado. Então agora nós passamos a palavra para nossa querida irmã Aila. Estive pensando em como falar desse tema, não é? Então, me lembrei de uma antiga cultura, a cultura suméria, já que nós não temos fronteiras, nem do tempo, nem da cultura, nem geográfica, não é? Um antigo mito que explicava o ódio entre os povos, entre as etnias, entre nações. E esse mito falava do Deus pastor e do Deus agricultor. E o Deus do pastor, ele era como os pastores daquela época. E assim também era o Deus agricultor. Ele fazia com que as colheitas pudessem vir a cada ano. E o Deus pastor fazia com que o rebanho se multiplicasse. Os pastores e os agricultores aqui na terra, eles seriam inimigos, porque os pastores levavam suas ovelhas de lugar a lugar, procurando pasto. E muitas vezes o pasto que as ovelhas encontravam era a roça do agricultor. Naquele tempo não tinha cerca nas roças, não é? Então tinha só umas pedras aqui e acolá que limitavam o terreno. Então os agricultores, quando sentiam que os pastores, que eram nômades, estavam chegando, se aproximando, eles se armavam e não deixavam que os pastores chegassem àquele lugar, porque aquele lugar era um local de agricultura. Então esse mito sumério, ele explicava o ódio entre os pastores e os agricultores a partir dos deuses, e dizia que esse ódio era sem fim, era um ódio sem solução, porque pastores e agricultores eram inimigos, porque os deuses deles já eram inimigos. E como os deuses não faziam as pazes, as pessoas que serviam a esses deuses também não faziam as pazes. Então o autor bíblico, muito inspirado por Deus, o autor judeu, inspirado, resolveu reescrever esse mito sob uma nova perspectiva e escreveu a história, uma parábola de Caim e Abel. E a primeira coisa que ele disse é que havia um só Deus que criou a ambos e que amava a ambos. E que um não gostava do outro, no caso Caim, que era agricultor, não gostava de Abel, que era pastor.
mas olha que interessante, os dois eram irmãos. Irmãos, é como se eu dissesse, lá na faixa de Gaza, palestinos e judeus são irmãos. É como se eu dissesse lá na Síria, no meio da guerra, vocês são irmãos. É como se eu dissesse lá no meu bairro, para as facções do tráfico, vocês são irmãos. Foi altamente chocante, foi uma surpresa dizer que um pastor é irmão de um agricultor. Naquela cultura isso seria impossível. Então, essa história que a gente fica, às vezes, ironizando, porque é uma história que ninguém acredita, não é uma história no sentido verdadeiro da exatidão das ciências, mas é uma verdade moral, é uma verdade religiosa, uma verdade de fé. Não há inimigos. Inimigos são irmãos. Por que são irmãos? Porque são filhos do mesmo Deus. E a importância do monoteísmo que os judeus nos legaram, nós herdamos do judaísmo, é esta, que nós temos um Deus que é Pai. Portanto, de fato, nós somos irmãos. Embora nós tratemos o nosso irmão com indiferença ou com hostilidade, com ódio, mas a verdade nós temos que encarar, somos irmãos. Então, por mais diferente que nós sejamos, um era pastor, o outro era agricultor, isso era um modo diferente de viver. Um era sedentário, morava num território fixo, o outro era nômade, vivia de lugar em lugar. Era um estilo de vida totalmente diferente. O modo de cultuar a Deus era diferente. Um sacrificava ovelhas do rebanho, o outro pegava os frutos da terra que ele tinha colhido e levava para oferecer a Deus. Tudo neles era diferente, mas eles eram irmãos. Então eu acho que essa antiga história do Antigo Testamento, que está nas primeiras páginas da Bíblia, lá no capítulo 4 do Gênesis, é uma história maravilhosa. Mesmo que o irmão mate o outro, ele não pode deixar de reconhecer, era meu irmão. E é importante que Deus, ele tenta ajudar aquele que é mais errado, que é o que sente o ódio, a não fazer nenhum ato de violência. Mas ele acaba não ouvindo essa inspiração de Deus e acaba por matar o irmão. E quando Deus vem conversar, Deus vem e faz uma pergunta, que é a pergunta que a Fraternidade Sem Fronteiras faz hoje. Onde está o teu irmão? E esse onde está é muito mais de uma localização geográfica. Você tem a presença do seu irmão diante de si? E a resposta de Caim é: eu não sou o guarda do meu irmão. É sim. É sim. Nós somos guias, nós somos responsáveis. Nós devemos guardar a vida e a dignidade dos nossos irmãos. Nós somos o guarda dos nossos irmãos. Não devemos esperar pelo Estado ou por quem quer que seja para defender a vida dos nossos irmãos. Nós somos o guarda dos nossos irmãos. E é interessante uma espécie de castigo que o Caim recebe. Qual é o castigo dele? Ser nômade, ou seja, viver a vida do irmão que ele matou, para que ele possa aprender que o nomadismo também é muito difícil e tem o seu valor. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Nós temos aqui inúmeras religiões representadas.
também teríamos para hoje a representação das culturas afrodescendentes no Brasil, e não só a cultura afro diretamente, através da nossa querida Makota Valdina, que esteve conosco no ano passado e que desencarnou recentemente, faleceu. Então nós vamos homenageá-la, passando um trecho da contribuição tão grandiosa dela no ano passado, que nos encantou. Com isso, nós desejamos não só aqui honrar as tradições afro, mas também agradecer à vida a oportunidade de conhecermos uma mulher de tamanha fibra moral, coragem, dedicação e honra, e termos tido a oportunidade de tê-la conosco, o que foi para a fraternidade um verdadeiro presente. Então, com vocês, por favor, Makota Valdina. Quizilele bandeu aize mameto, Quizilele bandeu aize, ai, Quizilele bandeu aize. Esse canto foi trazido por um povo que até hoje, infelizmente, a nossa nação discrimina. Esse canto fala de calma, fala de paz. E essa ideia da falta de fronteiras entre os credos, as formas diferentes de espiritualidade, possa sempre existir, para que a gente, enquanto ínfimo ser humano, possamos sempre dialogar e construir a paz no mundo. Porque a paz no mundo depende de muitas e muitas coisas, mas sobretudo da gente fazer o ver para acolher o outro que é diferente, que é diverso, mas que tem a presença do Criador nele. Que essa alegria, essa gratidão chegue até o coração de Makota, como o nosso louvor a Deus por sua vida. Muito bem. Então, dando sequência, vamos convidar o nosso querido Álvaro Mordecai a falar em nome da tradição judaica. Boa noite a todos. Acho que todos os nossos corações estão em festa por poderem participar desse momento tão importante da Fraternidade Sem Fronteiras. E para falar um pouquinho desse tema, eu acho que seria necessário retornar ao fundamento principal do judaísmo, que é a fé monoteísta. A fé judaica, ela é edificada em um versículo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Deus é eterno, Deus é único. E é interessante que dentro da lei judaica, os judeus recitam pela manhã e pela noite, como uma reza, como uma oração. E dentro das escrituras sagradas, existem duas letras que se encontram escritas maiores. Uma é a letra Ain, a outra é a letra Dalet, que juntas elas formam a palavra Ed, testemunha. Então, o fundamento do judaísmo é que os judeus venham testemunhar ao mundo a fé em um único Deus. Partindo desse princípio, nós começamos o primeiro versículo da Torá, do Pentateuco de Moisés, do livro de Gênesis. Bereshit bara Elohim, et hashamayim v'et haaretz. No princípio, criou Deus céus e terra. É interessante que o céu
está no plural, céus, pois é uma referência não apenas ao céu do nosso mundo, mas que Deus é o Criador de todo o universo, de todos os céus que se encontram acima do nosso. Daí então, nós compreendemos que Deus, por ser o Criador de todo o universo, Ele é onipotente, onisciente. E dentro da obra da criação, Deus vem expressar os seus atributos, as suas qualidades, nas leis divinas, nas leis naturais. E dessa forma, no livro de Gênesis, do 1º até o 6º dia, é utilizado Vaiomer Elohim. E Deus disse, haja luz. E Deus disse, seja dividida as águas de cima das águas de baixo. E Deus disse, durante 9 vezes, até o 6º dia da criação. E traz um questionamento. Na criação do homem, isso muda. Assim está escrito, Vayetzer Adonai Elohim. E Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um sopro de vida. E dentro desse simbolismo que traz a Torá, o Pentateuco de Moisés, nós tiramos algumas lições dentro da sabedoria judaica. A primeira é que toda a matéria do mundo, ela é formada por palavras, na simbologia de que Deus disse. Mas, no homem, Ele forma do pó da terra e Ele sopra nas narinas dos homens um sopro de vida. Dentro desse contexto simbólico, nós compreendemos, eu já estou aqui a falar há 4 minutos, 5, mas se eu precisasse soprar, talvez eu não conseguiria por 1 minuto. Significa que Deus coloca a sua força máxima para inserir dentro do homem a sua própria essência, o que está dentro de si. Quando você sopra, você coloca o que tem no seu íntimo. Daí nós compreendemos o porquê foi dito. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Deus coloca no homem a potencialidade dele se desenvolver. Ele desenvolve as suas capacidades intelectuais, sentimentais, psíquicas. E através dessa centelha divina que se encontra dentro do homem. Daí então, tem uma história, no livro de Gênesis igualmente, quando Abraão, encontrava-se na planície de Mamré. Ele encontrava-se aos 99 anos de idade, 3 dias após uma cirurgia delicada, a circuncisão, no momento mais quente do dia. Ele encontrava-se sentado à frente de sua cabana, de sua tenda. E diz-nos o Midrash, a história, a tradição, que a tenda de Abraão possuía portas para os 4 lados do mundo, para que todos aqueles que caminhassem até sua casa estivessem sempre com as portas abertas para ser recebidos. Naquele momento, Abraão, sentado na sua máxima dificuldade, naquele sol, ele estaria ali, pois ele pedia a Deus que não passasse aquele dia sem que ele pudesse servir ao próximo. Diz-nos o texto em hebraico que quando ele levanta a cabeça da sua oração, ele vê 3 homens, 3 viajantes. E no texto ele diz, Adonai, ele usa o nome de Deus, permita que não passem por mim sem que eu vos possa dar água de beber e lavar os seus pés. E a grande pergunta é, por que ele usa o nome de Deus? E a resposta de alguns dos sábios da Torá é que naquele momento ele enxerga a centelha divina que anima a todos. A mesma centelha que anima Abraão é a centelha divina que anima aqueles 3 peregrinos. Ele diz a Sara, sua esposa, que ela prepare pães, 3 porções de pães da farinha mais fina. Ele mata o seu bezerro mais tenro
e Ele te serve com aquilo que há de melhor aos peregrinos. Daí nós aprendemos da palavra em hebraico, tzedaká, caridade. Caridade, ela tem uma raiz, uma origem no hebraico, que forma a mesma palavra justiça, tzedek. E nos explica o Talmud, que todos os bens materiais do mundo são empréstimos para que nós cumpramos a vontade do Pai Celestial. Ou seja, quem pratica a caridade, ele faz a justiça. E o profeta Isaías, ele diz um versículo que a obra da caridade é a obra da paz no mundo. E nós, quando nós pensamos em falar sobre pensando em Deus além das fronteiras, nós partimos do princípio que se existem fronteiras, elas foram criadas pelo homem. Pois a mesma centelha divina que anima a qualquer um de nós, independente de quem seja, é a centelha que Deus colocou um pouco de si em cada um de nós, para que nós pudéssemos desenvolver, através do livre-arbítrio, as nossas potencialidades. Pensar em Deus além das fronteiras é amar sem fronteiras, é perdoar sem fronteiras, é levar a caridade sem fronteiras, é levar a justiça sem fronteiras, é levar a paz sem fronteiras. Todas as vezes que se organizam caravanas para saírem do Brasil, para irem à África, ou a Roraima, ou onde quer que sejam, esse trabalho é o trabalho da construção da paz, é o trabalho da regeneração da humanidade, da restituição dos valores que estão intrínsecos dentro desse contexto da moral, da fé que traz o judaísmo em sua essência. É isso. Então agora nós vamos passar a palavra ao Mike, que vai falar em nome da cultura afro. Alors, la parole est à toi. Bienvenue. Merci beaucoup. Boa noite. Ce que nous pouvons dire, O que nós podemos dizer, nous pouvons donner des petites définitions simples nós podemos dar pequenas definições simples. à la relation qui existe entre Dieu et les hommes. A relação que existe entre Deus e os homens. La relation qui existe entre Dieu et les hommes, A relação que existe entre Deus e os homens c'est ça qu'on appelle religion. é o que nós chamamos de religião. Mais la relation qui existe entre les hommes, Mas a relação que existe entre os homens, on appelle fraternité. nós chamamos de fraternidade. Aujourd'hui, les gens utilisent la religion Hoje em dia as pessoas utilizam a religião dans un autre sens. em um outro sentido. Au lieu d'utiliser la religion pour aimer Dieu, Em lugar de utilizar a religião para amar a Deus, on utilise la religion pour haïr les autres. nós utilizamos a religião para ferir os outros, Et même la Bible elle-même, ou para afastar os outros. A Bíblia mesma, ela diz: comment pourrait-on dire que nous aimons un Dieu que nous ne voyons pas como nós podemos amar um Deus que nós não vemos et haïr celui que nous voyons avec les yeux? e evitar aquele que nós vemos com os nossos olhos em frente de nós. C'est-à-dire nous sommes des menteurs. Isso significa que nós somos mentirosos ou hipócritas. Nous pouvons ne pas aimer les mêmes choses. Nós podemos não amar as mesmas coisas. Nous pouvons ne pas avoir la même religion. Nós podemos não ter as mesmas religiões. Cela n'a pas d'importance. Isso não tem importância. Le bon Dieu nous a créés tous comme nous sommes. O bom Deus nos ama todos como nós somos. Souvent nous voulons que les autres soient comme nous. Frequentemente nós queremos que os outros sejam como nós.
nous commettons d'erreurs. Nós cometemos erros. Les autres ne peuvent jamais devenir comme nous sommes. Os outros não podem nunca se tornar como nós Nous somos. sommes comme nous sommes, Nós somos como nós somos, ils sont comme ils sont. eles são como eles são. Le mieux à faire, A melhor coisa a fazer c'est apprendre à nous aimer tels que nous sommes. é aprender a nos amar como nós somos. Quelle que soit la couleur, Qualquer que seja a cor da nossa pele, quel que soit le choix, qualquer que seja a nossa escolha, quel que soit les langages, qualquer que seja a nossa língua, cela n'a pas d'importance. isso não tem importância. La chose la plus importante, A coisa mais importante c'est nous aimer. é que nós nos amemos. Merci. Muito obrigado. Então nós passamos a palavra ao nosso querido Haroldo, que vai nos falar em nome do Espiritismo. Boa noite para todos. Eu fiquei pensando aqui no que dizer e depois dessas falas tem uma hora na vida que a gente precisa reconhecer a limitação das palavras. E chega uma hora na vida que a gente precisa parar de falar. E quando a gente reconhece esse momento, nós estamos preparados para agir e para viver. Então eu preparei uma fala em meio a tanto néctar e tanto mel. Eu preparei uma fala amarga e azeda, como limão. Porque eu quero aqui falar para o coração de todos os espíritas. E como eu estou dentro, e como eu falo a partir de dentro desse grupo, eu tenho legitimidade para falar de algumas deficiências, de alguns problemas de nós espíritas. E que é importante que seja dito. Esse diálogo interreligioso que nós estamos vendo aqui começou, ao menos para nós três, Enéas, Aila e eu, como um encontro de amor. Enéas e Aila entraram na minha vida como uma bênção de Deus, e eu pude experimentar na minha vida a riqueza da diversidade. Um evangélico e uma freira católica mudaram a minha vida. E nos momentos do trem, que eu saí do alto e fui para o mais baixo, para o mais profundo, esses dois irmãos de outras crenças estavam lá para me amparar e me segurar. E não faltaram. E hoje o Álvaro está hospedado na minha casa. É um irmão querido. Me levou para Israel e me fez percorrer belezas espirituais que eu não poderia percorrer se não estivesse ao lado dele. E eu chego aqui e junto com meus irmãos recebemos esse presente que são os dois, Mike e Frank. Um com a música toca o nosso coração, o outro
com uma fala certeira, uma fala que nos centra, nos traz para a essência do que a gente acredita. O Wagner e o Andrei, aqui à frente desse movimento, e eu fico pensando em nós espíritas. Eu fico pensando quantas vezes eu ouvi de espíritas: vocês não podem apoiar a Fraternidade Sem Fronteiras, porque esse não é um projeto espírita. E quantas vezes eu ouvi espíritas dizendo para mim: mas é um absurdo ajudar pessoas na África se tem crianças com dificuldade no Brasil. E quantas vezes eu ouvi de espíritas: você não pode envolver uma freira em atividade espírita. E quantas vezes eu ouvi de espírita: como é que você, Haroldo, pode andar com um pastor? E todos os dias eu ouço de espíritas: Haroldo, para que você fica trazendo o Velho Testamento para o Espiritismo? E todos os dias eu ouço: por que você está falando de Espiritismo em tribunais, em empresas? O Espiritismo só pode ser falado em casas espíritas. Então eu me pergunto: as pessoas que receberam um ensinamento de que nós somos espíritos, as pessoas que aprenderam que nós reencarnamos em diversas civilizações do planeta, nós, os espíritas que aprendemos, que já passamos por Roma, pela África, pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela China, pela Índia, como que nós espíritas podemos construir barreiras e fronteiras tão poderosas dentro do movimento espírita? Quando nós perdermos essa veste, como espíritos imortais no mundo espiritual, como que nós vamos justificar isso? Como que eu vou justificar que eu não quis ajudar uma criança na África, simplesmente porque ela mora na África e não nas regiões pobres do Brasil? Qual argumento eu vou utilizar? Qual questão do Livro dos Espíritos eu vou citar para justificar isso? E digamos que você desencarne e você tenha sido uma pessoa que criticou o fato de nós termos uma freira intrusa frequentando ambientes espíritas. E aí, quando você desencarnar, uma freira chamada Joana de Ângeles vai te receber e vai dizer: qual o seu problema com freiras? E Emmanuel, como padre, vai dizer: qual o seu problema com os padres? E você vai dizer o quê? O que você vai dizer?
Então é importante. É importante que o conhecimento espírita traga real transformação na nossa mentalidade. Não é possível que um espírita se sinta ameaçado por ter um amigo pastor. Não é possível que um espírita se sinta ameaçado por andar com uma freirinha. Não é possível. Eu recebi agressões nas redes sociais, porque o meu amigo me levou para Israel, e para que eu pudesse entrar em determinado local do Muro das Lamentações, eu tive de me vestir como um judeu, e quis me vestir, e quis experimentar. E eu fiquei assustado com o rancor, com o ódio de espíritas que não toleraram me ver vestido de judeu. Como eu fiz um voto de obediência, eu acho que eu vou postar todo mês uma foto, uma vestida de muçulmano, uma de judeu, uma de padre, uma de freira, uma de pastor, por causa do meu voto de obediência. Porque para aqueles que desconhecem a realidade do espírito imortal, eu posso até compreender que ele olhe para alguém e enxergue apenas cor da pele. Apenas a cor da pele. Para alguém que não conhece o espírito imortal, eu posso até compreender que ele defina as pessoas pela sua etnia, pela sua língua, pela sua opção sexual. Mas um espírita que conhece as realidades do espírito imortal, olhar para alguém e não enxergar o espírito imortal e universal, qual a desculpa? É uma causa sem defesa, indesculpável. Então, se eu puder, porque eu não tenho autoridade para advertir ninguém, eu não tenho autoridade para acusar ninguém, mas como espírita eu tenho autoridade para pedir aos meus irmãos e irmãs de crença espírita: pensemos como espíritos. Pensemos como espíritos. Que o nosso olhar possa transcender as fronteiras. Que assim seja. Então nós vamos passar a palavra ao nosso querido Papa Wagner, como ele é conhecido nas aldeias de Moçambique, sobretudo. Na verdade, lá não é Papa Wagner, não, é Papa Wagner. Wagner. Então, Papá, é com você. É até bom que eu coloque alguns desafios meus aqui, até para que vocês possam me ajudar a entender um pouco mais o que é, né? O que é Deus. Deus para mim é intrigante. Eu fico intrigado com Deus. Porque eu não consigo pensar Deus. Esse tema tá difícil, Andrei.
Esse termo, pensar Deus, bom, peraí. Pensar Deus. Como? Ué, não tem começo, não tem fim. Criador do universo que não tem fim. Criou o Espírito que eu não sei quando. Infinitamente pequeno. Eu não consigo entender. Infinitamente grande. Não dá. Não dá. Então, ok. Jesus. Jesus. Graças a Deus. Jesus. Tudo bem. Ok. Ok, Jesus resume então todo o seu ensinamento no quê? Amor. Ok, o amor. Bom, vem Mahatma Gandhi. Eu vi no memorial, li lá no memorial ele dizendo o seguinte: eu achava antes que o caminho era o amor. Não, que o fim era o amor. Aí vem Mahatma Gandhi e fala assim: não, o amor é o caminho, a verdade é o fim. Eu falei, e agora? A verdade é o fim. Bom, mas tudo bem. Então, o amor é o caminho. Ok, vamos respirar. Vamos descansar no amor. Eu fico tentando entender o que é Deus, honestamente. Então eu começo a ter algumas percepções, talvez, do que seja. Bom, então se Deus é Pai de todos, todas as crenças, todos os humanos, todos, está na natureza, está em tudo. Ok, então eu devo estar aberto a todas as crenças. É inteligente que eu esteja aberto a todas as crenças. Porque se Deus é Pai de todos, e a fonte de todas as crenças está em Deus, então eu tenho que estar aberto a todas as crenças. Todas as nações, todas as culturas. Será que Deus abandonou alguma cultura do planeta? Alguma aldeia, será que Deus abandonou? Então Deus está em todas as culturas. Bom, então ele, como disse, eu gostei, Álvaro, sua imagem e semelhança. Bom, então Deus, nós fomos criados de imagem e semelhança, então o caminho para encontrar Deus é conhecer o ser humano. E todas as vezes que eu me aprofundar no humano, eu começo a entender Deus. Então me dá mais uma paz. O amor ao ser humano me aproxima do conhecimento do que é Deus. Percepção do que é essa potência maior. Então não é inteligente ter fronteiras. É sábio nós rompermos todas as fronteiras, sem discriminação nenhuma. Eu acho que é isso. É o que eu consigo, até onde eu consigo chegar. Muito obrigado. Com mais uma música do nosso querido Frank. Please, Frank, give us another chance.
Yeah, this song says, it talks about the Spirit of God. Então esta música fala do Espírito de Deus. It says that we need the Spirit to help us in whatever we do. Nós precisamos do Espírito de Deus para nos ajudar em qualquer coisa que nós façamos. I think this is the whole meaning of the song, apart from some of the breaking that we might need. They talk about. Então eu acho que essa música fala sobre aquilo que eles falaram para nós nessa discussão. Mosungi moko yo bapesinga e Ezaseyo molimo santu Motema na ngai soka bapota Batrahison na bajugement ya bato Je me suis relevé na nguya na yo Kotikanga tezeleza na no molai Molimo na Nzambe Akita awana se Lisungi nangayo Molimo na Nzambe Akita awana se Lisungi nangayo Molimo na Nzambe Akita awana se Lisungi nangayo Mabokoli nangai Kelasi nangayo Nasilisi nanu Koyekola te Zala nangai nanu Masolo nangai Oelo nanga bongi Napeti lango nani Nalingi yomi Akita awana se Lisungi nangayo Mabokoli nangai Kelasi nangayo Nasilisi nanu Koyekola te Zala nangai nanu Masolo nangai Oye kiti sanga pongi Nabetelango nani Nalingi yo mingi Masolo nangai Oye kiti sanga pongi Nabetelango nani Lobela ngai nanu Molimo na Nzambe Akita awana se Lisungi nangayo Molimo na Nzambe Akita awana se Lisungi nangayo Nazela kayo Nazela kayo Nazela kayo Nazela kayo Nazela kayo Yesu Nazela kayo Nazela kayo Shama Nazela kayo Yesu Tovanelo mo Yesu Tovanelo mo Shama Tovanelo mo Jesus Tovanelo mo Tovanelo
fraternité avandilongo na yo Yesu avandilongo na yo yananga avandilongo na yo avandilongo fraternidade sem fronteira. Ubuntu na sound together we fraternidade. Eu amo. Thank you. Muito lindo! Lindo, lindo, lindo. Uma ótima noite a todos. Quando se trabalha para o Cristo, nós só temos controle das sementes que nós lançamos, porque o crescimento e a colheita não dependem das nossas mãos. O apóstolo Paulo nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O resultado e o alcance do trabalho da Rádio Fraternidade está nas mãos do Cristo, não dos trabalhadores encarnados que semeiam. E confessando, e acredito que isso expressa o pensamento do Rubens também, é uma honra poder semear em nome do Cristo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade que nos acompanham nesse momento, aos companheiros e corações de outros países, dos recantos mais longínquos, que eles possam receber as vibrações de paz, de harmonia, de afeto, e que se sintam, como todos nós aqui presentes nesse ambiente, envolvidos pelas vibrações dos benfeitores espirituais que conduzem esse evento. Haroldo Dutra Dias.